Olá, hoje é 14 de julho, né? O famoso 14 de julho, 14 de julho de 2020, né? Dia da queda da Bastilha, né, Isabel? Então, é o dia de eu falar aqui de uma Bastilha que está se montando no estado de São Paulo. Imagine que o implacável celular filmou uma mulher viúva, preta, pobre, periférica, 5 filhos, 2 netos, dona de um bar em Parelheiros, na periferia, na extrema zona sul de São Paulo, foi abordada por 2 PMs, um deles a pôs no chão e pisou, não é que pôs o joelho, como o policial branco de Minneapolis, Minnesota. Não, pisou, quase quebrou o pescoço dela, ela apelou, no fim não a matou, quase a matou. Aí aparece o porta-voz da polícia, olha, vão ser punidos. Depois aparece o governador João Dória, do PSDB, e postou nas redes sociais que as imagens causam repulsa e que a conduta dos PMs foi inaceitável. Palavras, como dizia aquela canção dos anos 60, parole, 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 palavras, palavras, palavras. Ô João Dória, age para valer, reprime isso, manda para a justiça, expulsa esses 2, manda para a justiça comum, porque ficar esperando. Hoje mesmo faz um mês que 8 foram afastados do serviço e já voltaram com ordem da Justiça Militar. A Justiça Militar não pune ninguém. Tá aí o Bolsonaro que não me deixa mentir. Terrorista, atentado à bomba planejado, foi absolvido por 9-4, apelando para um tribunal militar sob a alegação de que 2 laudos inconclusivos eram a favor dele. Pois bem, ou João Dória enquadra para valer, não fica fazendo treininho, recuperaçãozinha, nada disso. Tem que punir e agir para valer. Essas polícias militares, eu já falei aqui, são milícias populares bolsonaristas, todas estão em pé de guerra esperando que o Bolsonaro crie o Ministério da Segurança Pública, entregue a um deles, para que eles então dominem o país de uma vez, né? O coronel Américo, lá da PM da Paraíba, já me avisou, são 700 mil homens no Brasil todo, muito mais do que as 3 Forças Armadas somadas, né? Pois é, por falar em Forças Armadas, nós temos ainda aí o chamado charivari entre Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o ministro da Defesa, o general Fernando de Azevedo de Silva. Os militares estão aí bravíssimos, porque o Gilmar disse que numa live para Isto É, e depois repetiu numa nota que divulgou nas redes sociais, que o Exército corre o risco de estar se associando a um genocídio. Acusou de genocídio. Não, vamos começar dizendo que é analfabeto. Quer dizer, o cara que leu e não sabe o que é associar-se a, é analfabeto. Então, o general Mourão já disse que está funcionando como estepe na briga, né? Entrou na briga contra Gilmar e disse que se o Gilmar tiver caráter, tiver moral, ele se retrata. Ô general, o senhor, general, um conselho que eu lhe dou, aconselho também o general Fernando, os comandantes das forças, consultem o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, do tempo da ditadura, e peguem umas aulinhas práticas de português. Pega um dicionário e veja o que significa associar-se para ver que isso aí é uma briga que não tem um sentido. Tanto não tem que o Bolsonaro, que não é besta, aproveitou a Covid para ficar no Palácio da Alvorada sem comentar nada a respeito. É bom que se diga que o ministro Gilmar Mendes é o relator no Supremo Tribunal Federal da ação movida pelo filhote nota 01, o senador Flávio Bolsonaro, nessa confusão em torno
do COAF, da Alerj, do peculato, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em que está envolvido com o seu guarda-livros, Fabrício Queiroz. Então o general Mourão é vice e está louco para arrumar o lugar na certa, porque entrar nessa briga é de lascar, né? Aliás, o general Mourão devia estar cuidando era do meio ambiente, porque o Bolsonaro não quer demitir o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, mas botou o general lá de vigia, né? O ministro Ricardo Salles está pela bola 7, como se dizia na sinuca de Israel Fernandes, lá em Uiraúna, na minha infância, né? Mas nem por isso o Brasil parou de agir para irritar ainda mais os financiadores internacionais que cobram uma política ambientalista do governo Bolsonaro, né? Essa política do Bolsonaro de favorecimento de garimpeiro ilegal, alguém nega isso? De favorecimento de desmate da Amazônia e de queimadas, essa política é altamente nociva, não é aos comunistas, não. É ao capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro, que está afundando numa recessão por causa da pandemia, só tem uma válvula de escape: a nossa galinha dos ovos de ouro, o agronegócio. E o agronegócio, no mundo todo, vai sofrer isso. A ministra Tereza Cristina, uma das raras sobreviventes de competência no governo federal, sabe muito bem disso. O agronegócio periga ter a sua safra recorde sem negociar no mundo por causa da boiadinha que vai passar por baixo das porteiras durante a pandemia, como dizia o Ricardo Salles, na declaração mais estúpida daquela reunião estúpida de ministério que o ministro Celso de Mello nos fez o favor de mostrar, né? Pois é, o astronauta do travesseiro NASA, né, o Marcos Pontes, ministro de Inovação, Ciência e Tecnologia, demitiu ontem a senhora Lúbia Vinhas, pensando que derruba a febre quebrando o termômetro. A doutora Lúbia Vinhas, técnica respeitada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é a responsável pelo monitoramento do desmate da Amazônia, que tem batido recordes. E aí foi demitida. Não, mas isso é dentro de um projeto de reestruturação. Digamos que seja, não dá para esperar um pouquinho, tem que dar essa demonstração de burrice, de idiotice, de cavalice, demitir a mulher. No dia seguinte, a divulgação dos dados terríveis de desmato na Amazônia, pelo amor de Deus, não nos esqueçamos que no ano passado, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi demitido, acusado de desafiar o presidente, nosso presidente, o mito, vulgo minto, Jair Bolsonaro. Isso é de uma inteligência estratégica brilhante. Mas se é para vender travesseiro NASA, eu posso dizer que essa inteligência é tão grande que dá até sono. Na pandemia, né? É isso aí. Bom, ainda em relação à questão da saúde controlada por generais, eu quero anotar também a frase do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta não resistiu à piada e disse que os militares que estão mandando no Ministério da Saúde entendem mesmo de balística e não de logística. Bom, se fala muito que o general Pazuello, que está sendo pressionado a ir para a reserva pelo comandante do Exército e pelos militares em geral, né, é um brilhante especialista em logística. Só que acabamos de publicar a notícia que os testes que deviam ter sido distribuídos pela logística dele não foram. Eu quero lembrar mais uma vez que isso é piada, não é logística coisa nenhuma. Aliás, esses generais não entendem de balística também, não. A última guerra que eles travaram foi contra uns meninos desarmados e malucos que tentaram derrubar a ditadura militar e eles pegaram a maior moleza, a maior sopa. Então não entendem de balística coisa nenhuma, muito menos de logística. O nome disso aí, o doutor Mandetta, é
intendência. E como dizia Napoleão, que enfrentou muitas guerras, entendia bem disso, intendente vai atrás das tropas, não vai na frente, não lidera nada. Por isso que o general é um fracasso, um fiasco monumental, um malogro. E agora, por isso, o ministro Gilmar Mendes, de quem eu não gosto, que eu vivo sempre criticando aqui, vai pagar por ter tido a coragem de dizer o que todo brasileiro está morrendo de saber, né? Aliás, está morrendo mesmo, porque o trabalho do Ministério da Saúde é pior do que o do Bolsonaro, e é isso que tanto satisfaz o Bolsonaro, mas já está sendo ventilado que o ministro Pazuello vai voltar a ser secretário-geral, né? Bom, enquanto ele não assume de volta a secretaria-geral, pode frequentar aquele cursinho de Mobral. Ali deve também ter aula de geografia, em que ele possa ver que o norte e o nordeste do Brasil não tem nada a ver com o hemisfério norte. A linha do Equador separa o hemisfério norte do hemisfério sul. O meu amigo Edilson Martins, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, distribuiu no Facebook uma nota brilhante sobre a fábula do lobo e o cordeiro, desmentindo essa história de que a tradição das nossas Forças Armadas é a democracia. Mentira! A tradição das Forças Armadas é o golpe a partir da República. A República é um golpe militar. E o Edilson citou o professor Zé Murilo de Carvalho, que listou 88 movimentos militares entre 30 e 39. O general Eurico Gaspar Dutra garantiu o Estado Novo do Getúlio, mas mesmo assim, entre 37 e 45, mais 6. Bom, ainda voltando à questão ambiental, eu quero só registrar aqui que 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central estão cobrando do governo brasileiro, numa carta, ações para que o desmatamento, tanto da Amazônia quanto do Cerrado, caia para zero. Olha, isso sem falar nos empresários, tanto brasileiros como estrangeiros. Esse documento é importante, mas o mais importante é que, nesse momento de que a pandemia produziu uma tremenda depressão econômica, o Brasil não vai ter uma boa ajuda do agronegócio por causa desse desastre ambiental programado pelo ex-garimpeiro ilegal, ex-filho de garimpeiro ilegal, Jair Bolsonaro. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.